2 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 7, diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém? Abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra nesta manhã. Consola, fortalece os nossos corações. Faz-nos sentir e viver a vida abundante que existe a partir de Jesus Cristo, seu Filho. Teu povo que aqui está, veio aqui porque quer ouvir a Tua voz. Então fala a ele, Senhor, e por misericórdia, usa a minha vida neste e para este propósito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Talvez ao lermos esses versículos, não seríamos capazes de entender a profundidade e a realidade que esses versos propõem. Eu quero fazer das palavras do autor de um livro de estudo, inclusive um livro de estudo para as mulheres, introduzindo o livro de 2 Coríntios, minhas palavras, e gostaria que você, através dela, entendesse o propósito para o qual o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta e o ambiente em que esta carta é construída. Diz-nos assim, sobre o conteúdo desta carta e tema: seguir a Cristo é uma luta constante. A igreja em Coríntio sabia muito bem disso, apesar de os cristãos estarem sendo renovados pelo Espírito Santo, ainda tinham dificuldade de lutar contra as influências imorais da cultura à volta deles. Por meio de visitas pessoais e das cartas, Paulo instrui os crentes de Coríntio na fé e abordou diversos problemas que eles vinham enfrentando. A maioria dos membros recebeu bem as instruções, porém alguns falsos mestres difamaram Paulo e negaram sua autoridade sobre eles. Paulo escreveu esta carta para defender sua autoridade e denunciar aqueles que estavam distorcendo a verdade. Esta é uma carta bem pessoal, escrita por aquele que amava seu povo, mas havia sido profundamente ofendido por ele. Os críticos de Paulo haviam atacado seus motivos, dizendo que não cuidava dos coríntios e os havia usado apenas para proveito próprio. Então Paulo apontou evidências que mostravam que sempre fora honesto com os coríntios e havia trabalhado incansavelmente pelo bem deles. Paulo também se defendeu contra as acusações de incompetência, contrapondo-se aos falsos mestres. Paulo encorajou aos coríntios a continuarem seguindo seu exemplo, sendo santos, generosos e verdadeiros em Cristo. Através de Cristo, podemos triunfar sobre as adversidades. A graça de Deus está em ação
trazendo bem sobre o mal, apesar de Satanás estar ativamente buscando destruir a obra de Deus, o Senhor é maior, fortalecendo aqueles que nele confiam. E Paulo escreve esta carta falando sobre Deus e as bênçãos de Deus, não falando das bênçãos no sentido de que ele era pecador e que ele merecia tudo aquilo que ele estava sofrendo, mas ele escreve essa carta dizendo: eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, eu tenho instruído vocês a verdade, eu tenho amado mais o Senhor do que a mim mesmo, eu amo vocês até mais do que a mim mesmo. Mas Paulo está dizendo, apesar de tudo isso, eu tenho sido perseguido, eu tenho sido maltratado, eu tenho sido caluniado, eu tenho sido privado. Às vezes, pode nascer em nossos corações aquela visão que o cristianismo, ele se manifesta nas nossas vidas para nos livrar de todas as privações. Amém. Nós cremos que o cristianismo nos livra das privações materiais, porque o Senhor nos diz que Ele colocará pão sobre a nossa mesa, e eu creio nisso. Ele diz que colocará roupa sobre os nossos corpos, e eu creio que Ele fará isso, e tem feito isso. Ele disse que colocará um teto sobre a nossa cabeça, e Ele misericordiosamente tem feito isso. Mas apesar do cristianismo garantir, através da graça divina, o suprimento para cada necessidade, o cristianismo não nos livra das lutas espirituais. Nós, como cristãos, irmãos, enquanto aqui na terra, estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E servir a esse Deus, testemunhar sobre esse Deus, não só promoverá amigos, mas promoverá também inimigos, que não são nossos inimigos, são inimigos de Deus, que não é inimigo da nossa verdade, é inimigo da verdade de Deus. E estes, não podemos nos livrar deles enquanto aqui na terra. Então, mesmo que você decida servir o Senhor, mesmo que você decida produzir através das suas palavras, palavras que edificam, mesmo que através dos seus atos você procure viver uma vida de piedade, você terá oposição, você terá inimigos, você terá pessoas que vão te perseguir, você terá pessoas que vão te contrariar, você terá pessoas que vão te caluniar, porque esta é a verdade que envolve esta guerra espiritual. Se de um lado existe um Deus favorável, do outro lado existe o inimigo poderoso e ardiloso, que agirá contra nós, em todos os sentidos. Mesmo que você decida ser uma boa esposa, mesmo que você decida ser um bom marido, mesmo que você decida ser um bom filho, mesmo que você decida ser um bom funcionário, mesmo que você decida ser um bom empregador, nem sempre as pessoas vão reconhecer e vão valorizar isso, porque atrás de muitas pessoas está a influência do mal. E apesar de existir um grande exército de Deus lutando a favor da verdade, existe um grande exército do inimigo lutando contra a verdade. E você está nessa guerra. E Paulo estava vivendo essa realidade, com seu coração cheio de amor pelos coríntios, procurando os instruir à verdade, num ambiente contrário à verdade, e depois de ministrar essa verdade através da primeira carta, houve uma reação pela igreja de Corinto. Alguns acolheram as primeiras exortações, mas outros se rebelaram
contra as exortações que a eles foram dirigidas. E Paulo, então, agora começa a escrever uma segunda carta, procurando encorajar aqueles que estavam procurando a verdade e procurando também combater aqueles que estavam semeando contendas, semeando divisões, semeando dor e perseguição. E Paulo inicia essa carta aos Coríntios dizendo: se não fosse o Senhor na nossa vida, e é isso que ele está a dizer, se não fosse o Senhor, certamente nós estaríamos desiludidos e desanimados. Se não fosse o Senhor, certamente nós estaríamos a abandonar o nosso ministério. Se não fosse o Senhor, certamente hoje, ele estaria a dizer hoje, o que eu estaria desejando a maldição e o inferno a vocês. Mas o Senhor tem sido misericordioso. E apesar das lutas, a sua graça tem sido presente. E eu estou de pé para continuar. Para continuar servindo, para continuar sendo, para continuar fazendo aquilo que o Senhor me confiou. E na batalha é assim mesmo. Se formos olhar para os feridos, se formos olhar para o inimigo, se formos olhar para o potencial do nosso inimigo, nós vamos desanimar. Se formos olhar para as nossas feridas e se formos passarmos a contemplar as nossas cicatrizes, nós vamos desistir. Vamos desistir de ser bons maridos, vamos desistir você vai desistir de ser boa esposa, você vai desistir de ser bom filho, bom empregado, bom empregador. Mas o Senhor, Paulo está dizendo, Ele faz diferença. Ele nos ajuda a permanecermos firmes e a não mudarmos de lado. Ele nos fortalece e nos faz entender que aquilo que abraçamos não é algo oportunista e nem algo por conveniência, é uma verdade. E escolhemos estar do lado desta verdade e vamos continuar firmes nessa verdade. Então esse general é aquele general que age estimulando, ajudando para que aqueles que batalham continuem batalhando. Porque é uma causa, é uma luta. E esse general está a nos dizer, nós vamos vencê-la. E Paulo está a dizer, eu tenho vencido. Irmãos, quando eu penso, e está por trás disso tudo, um grupo de pessoas hostilizando, dizendo, Paulo, tu não é apóstolo coisa nenhuma, tu é apóstolo porque você se intitula apóstolo, tu não é apóstolo, nós não reconhecemos o teu apostolado. Uma pessoa, ele está lá ajudando a igreja de Corinto, e a igreja do Corinto está dizendo, você é conveniente, você está usando a nossa igreja para tirar proveito dela, financeiro. Paulo, tu é um herege, você não conhece nada de verdade, tu é um mentiroso. Se você ouvisse essas palavras, qual seria a sua reação? Nós estamos falando palavras que vêm da onde? Não é do mundo, não. Eu não estou falando de palavras que vêm de pessoas que não conhecem Cristo, são palavras que vêm de pessoas que frequentam a igreja, que tem um título de cristãos. E Paulo, ele introduz e ele testemunha a nós a sua resposta a tudo isso. E com que propósito? Nos ensinar, nos estimular, nos animar a continuarmos firmes. Então eu gostaria que nessa manhã você permitisse que Deus te estimulasse a continuar. Que Deus renovasse o seu ânimo, sua alegria, seu prazer em servi-lo, em fazer a sua vontade, aonde você está, fazendo o que você está fazendo, apesar das injustiças, apesar das calúnias, apesar do não reconhecimento, apesar de tudo isso, que Deus quer fazer na sua vida hoje, é te renovar, para ficar forte e firme para esta batalha, que não é sua, mas que é dele, mas que pela sua graça, Ele te escolheu para ser um soldado dele nessa batalha. Por isso, ele começa falando disso a partir de uma perspectiva presente e futura. Paulo cria que Deus seria suficiente na vida presente
como também é suficiente para a vida futura. Eu creio, irmãos, que nós não devemos olhar para Deus simplesmente olhando para Deus a partir da perspectiva do céu. Ah, existe um céu maravilhoso. Ah, existe ruas de ouro. Ah, existe muros de jaspe. Ah, existe um rio de água cristalina. Que bênção será o céu! Mas Paulo estava dizendo, o céu é maravilhoso, mas esta maravilha também pode ser sentida aqui. Esse abrigo perfeito, esta água cristalina, essa glória divina, ela pode se manifestar na nossa vida presente aqui, amém? Eu sei que o céu está lá, mas ele começa aqui, e nós podemos sentir o céu aqui, agora, porque o céu é a presença de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o céu não é maravilhoso por causa das ruas, o céu não é maravilhoso por causa dos muros, o céu não é maravilhoso por causa do rio, o céu não é maravilhoso por causa do trono, o céu maravilhoso é maravilhoso porque a glória de Deus está lá. E se a glória de Deus estiver aqui, esse lugar será maravilhoso. Se a glória de Deus estiver na nossa casa será maravilhosa. Se a glória de Deus estiver no nosso coração, nossa vida será maravilhosa. Você crê nisso? É isto. Paulo estava a dizer, a minha alegria não está nas pessoas. O meu prazer não está no retorno que as pessoas dão ao meu ministério. A minha alegria vem do Senhor. E ela enche a minha alma. Então ele começa a dizer, e ele começa a falar, olhar para esse Deus, e ele começa a descrevê-lo, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo usa a palavra bendito, e bendito ele está dizendo, este Deus que está a lhe servir, é um Deus majestoso, glorioso, poderoso, rico, pleno, perfeito. É bendito esse Deus. E que Ele, através da sua graça e misericórdia, escolheu compartilhar conosco daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem. Por meio de quem? Por meio do seu Filho. Por isso, nós lemos lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto está a nos dizer que esse Deus bendito, maravilhoso, grandioso, glorioso, amoroso, poderoso, escolheu compartilhar conosco do seu poder, da sua graça, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é, através de quem? De Jesus Cristo, o seu Filho. E através de Cristo, irmãos, e Paulo está a dizer, é através de Cristo que nós temos acesso a estas bênçãos. Porque sem Cristo estamos privados, afastados. Porque sem Cristo continuamos pecadores. Sem Cristo continuamos condenados. Sem Cristo estamos sujeitos à nossa sorte. Mas através de Cristo temos acesso a esse Deus bendito, a esse Deus glorioso. Que bênção! Se você tem tido Cristo como seu Salvador, se é através de Cristo que você tem agora procurado se achegar a Deus, a bênção que Paulo está a nos dizer é que você tem acesso a Ele. Esse Deus bendito pode ser agora tocado por nossas mãos, sentidos pelo nosso coração, usufruído através das suas misericórdias e bênçãos. Se não for o Senhor, e esse acesso que temos ao Senhor, certamente, não só Paulo, como nós, iríamos desistir. Mas apesar de existir um inimigo que procura conspirar contra nós, e nos privar, e procurar privar-nos daquilo que precisamos, de paz, de alegria, de consolo, de suprimento de necessidade, Paulo diz, os homens me privam nisso, mas Deus não me priva. E eu tenho, apesar dos homens, acesso a estas bênçãos. Os homens não me dão, mas Deus me dá.
Os homens me tiram, mas Deus me devolve em dobro. Os homens me privam, mas eu não sou privado por Deus. Às vezes nós tendemos a entender que a nossa alegria vem das pessoas. Às vezes nós somos tentados a crer que estamos seguros porque temos um salário no final do mês. Às vezes somos tentados a crer que tudo está perfeito porque temos um patrão que é honesto. Às vezes podemos ser iludidos. Olha, quando eu precisar, eu vou ter amigos, porque eu tenho muitos amigos, e quando eu precisar, eles vão me suprir. Paulo está a dizer, eu não estou confiando nas pessoas, no elogio das pessoas, no reconhecimento das pessoas, não que ele os desprezasse. Paulo até cria que Deus o abençoava através de muitas pessoas. Mas ele estava dizendo, se as pessoas falharem, Deus não falhará. Se as pessoas me faltarem, Deus não faltará. Deus sempre será suficiente na minha vida. E é verdade isso, irmãos. À sua volta estão lutas, às suas voltas estão dificuldades, e está uma voz satânica a te dizer, vai lhe faltar, você não tem. Talvez vozes diabólicas a te dizer, ninguém gosta de você, ninguém dá ouvidos ao que você fala, mas existe uma voz de Deus lá do alto que diz, eu estou com você, estou ao seu lado, eu vou te ajudar, eu vou andar ao seu lado, nada vai te faltar, creia nisso, confia nisso. Por isso o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O salmista estava dizendo, o meu socorro não está nas armas, nos homens, nas circunstâncias favoráveis, o meu socorro vem de Deus. E quando o nosso socorro vem de Deus, Paulo diz, vem desse Deus bendito, que não tem falta de nada, que é pleno, que é totalmente poderoso, que é totalmente completo e completo em abundância. Quando nós olhamos para Deus e o reconhecemos como Deus bendito, que medo podemos ter? Que receio pode alimentar os nossos corações? Nenhum deles. Então, apesar das lutas, Paulo estava completamente satisfeito. Estava completamente em paz. Estava completamente realizado. Por causa das pessoas? Por causa das circunstâncias? Por causa de Deus. Ele fala e expressa sobre a grandeza desse Deus. A grandeza desse Deus que estava sendo usada ao seu favor. Por meio de Cristo, essa grandeza está acessível a nós, amém? Por meio de Cristo, esse Deus, nós podemos estar diante desse Deus. A grandeza desse Deus que agiu e age em nosso favor através de Jesus Cristo. Deus, irmãos, agiu e agirá em nosso favor, dentro de uma perspectiva presente e dentro de uma perspectiva futura. Como nós vemos lá no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista está a declarar, Deus me é suficiente. E lá no verso 8 ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Você cristão, você tem que entender e crer que Deus lhe é suficiente. Se você tem andado no caminho de Deus, se você tem obedecido a sua palavra, se você abraçou esta verdade e tornou essa verdade a sua verdade, a Bíblia diz que tudo concorre para o bem. É uma verdade. E nós temos que crer dessa forma, porque se não crermos dessa forma, seremos abalados pelos que nos perseguem, seremos abalados pelas calúnias, seremos abalados pelas privações que aqueles que nos percebem nos impõem. Mas se a nossa suficiência está em Cristo,
Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Desse amor que nos é manifesto através de Cristo. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nada e ninguém pode nos separar desse amor. Nós temos acesso a Ele. Então, quando fores perseguido, caluniado, maltratado, privado, olhe para Cristo. Olhe para Cristo e deixa esse Deus bendito suprir aquilo que aqueles que te perseguem te privam. Porque Deus lhe será suficiente. Você deve crer nisso. Segundo Paulo fala e apresenta-nos um Deus misericordioso. Uma misericórdia presente. Talvez entenderíamos um pouco sobre misericórdia se nos colocássemos no lugar daqueles que estão no corredor da morte. Existem alguns países que têm pena de morte e que determinados crimes são punidos com a morte. Imagine você no corredor da morte e chegou o dia que tu vais morrer. Ou na cadeira elétrica, ou com a injeção letal, chegou o dia. E de uma forma inesperada, você foi tirado desse corredor da morte. Mas não foi tirado porque a injustiça foi reconhecida, mas foi tirado desse corredor da morte porque alguém que tinha poder usou de clemência. Então Paulo apresenta esse Deus misericordioso dentro desse quadro. Nós não merecíamos nada disso. Certamente, todas as aflições que são promovidas sobre nós, e se fôssemos olhar para os nossos méritos, nós mereceríamos cada uma delas. Paulo sabia muito bem que a graça de Deus na sua vida não era fruto do seu mérito, mas era dos méritos de Jesus Cristo. Ele foi perseguidor da igreja. Ele conspirou contra os crentes. Ele cooperou com a morte de crentes. Ele julgava-se o pior dos pecadores. Então não pensa que você vai merecer o favor de Deus. Nunca você o merece. Talvez as calúnias não sejam justas em relação aos pecados que você não praticou. Mas se as pessoas pudessem te conhecer da forma que Deus conhece, talvez as calúnias sejam poucas em relação àquilo que você realmente merece ser acusado. Não é verdade? É verdade. Talvez você, na sua soberba, disse, eu não mereço isso eu não mereço. Tudo bem, talvez você não merece isso, mas não merece aquilo e aquilo outro. Eu nunca matei ninguém, pastor. Mas já desejou que alguns estivessem mortos? Essa pessoa está dizendo que eu falei mal dela, mas eu não falei mal dela. Mas será que não falou mal de ninguém em algum tempo? Está me acusando que eu não fui justo, mas será que você não foi injusto em algum momento? Paulo não está dizendo que Deus estava sendo favorável a ele porque ele merecia, porque ele era bom, porque ele era verdadeiro, porque ele era honesto. Ele estava dizendo, Deus me tem sido favorável porque ele é misericordioso. Apesar do meu passado, e graças a Deus, ele foi jogado no mar do esquecimento, fui perdoado. Apesar de tantas coisas horrendas que tenho vergonha até de dizê-lo, Deus não olhou para elas. Como diz o salmista no Salmo 103, versículo 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Paulo dizendo, Deus é misericordioso, e porque Ele é misericordioso, Ele me favorece. Deus é misericordioso, e porque Ele é misericordioso, quando os homens me abandonam,
Ele me acolhe. Deus é misericordioso, porque quando os homens me privam, Deus me dá o que eu preciso. E é por causa das misericórdias de Deus é que nós temos acesso a esse Deus bendito. Amém? Você deve crer nisso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, Paulo vai afirmar: não veio sobre vós tentação, senão humano, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Deus é misericordioso, e Paulo está dizendo: Deus não permitirá que as pessoas que se levantam contra mim, se levantem com um poder que eu não posso suportar. Mas junto com a luta, junto com as pedras, junto com os mísseis diabólicos, Deus será o escudo. Deus será o escudo que me protegerá. Talvez você é tentado muitas vezes a dizer assim: eu não aguento, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Paulo está dizendo: se veio, veio também o consolo. Se veio, veio também a provisão. E se você está passando, você pode passar. Amém? Se você está passando, Deus já te deu todos os recursos que você precisa para suportar. Não é maior que você, não é maior que a força, não é maior que o poder que Deus te deu. É isso que Paulo está dizendo. Se veio, você pode aguentar. E nós temos que viver assim, crendo dessa forma, porque se não cremos dessa forma, ficaremos como os israelitas no deserto, a murmurar: oh Deus, esse deserto, oh Deus, não tem água, oh Deus, só maná, oh Deus. Não tinha carne, mas tinha maná, amém? Não tinha rio, mas tinha pedra que podia ser ferida ou clamada e produzir água. Por quê? Sabe por quê? Porque tinha Deus. No deserto não tinha trigo, mas tinha Deus. No deserto não tinha água, mas tinha Deus. E se tem Deus, tem pão. E se tem Deus, tem água. E se tem Deus, tem suprimento. Porque a gente muitas vezes é crente só teórico, sabe? Você é crente, sou crente. Daqui a pouco está duvidando de Deus, está reclamando das coisas, está correndo. Irmãos, murmurador não entra na terra prometida, amém? Você crê nisso? É verdade. Ó vida, ó situação, eu não mereço isso, Senhor. Olhe para Cristo. Paulo está dizendo: Deus é misericordioso, nós mereceríamos mais do que temos recebido, mais do que sermos perseguidos, mais, porque somos pecadores. Mas Deus é misericordioso. E apesar de merecermos isto e mais, ou não merecermos isso ou outro, Deus é misericordioso. E Ele não só fala de uma misericórdia presente agora, mas Ele fala também de uma misericórdia futura. Quando lá em Romanos 8:32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Paulo está dizendo: Deus pegou seu filho, perfeito, inocente, e pregou numa cruz. E sabe por que Deus pregou Jesus na cruz? Por sua causa. Ele pegou o filho dele, perfeito, cheio de glória, que lhe honrava, e pregou numa cruz. Ele foi capaz disso. Você tem um filho? Você colocaria o seu filho? Não vou colocar na cruz, não. Lá na prisão, no lugar do pedófilo? No lugar do assaltante, do criminoso? Do estuprador? Você colocaria o seu filho lá na prisão? Naquela prisão lá do Nordeste, sabe aquela lá que 50 pessoas num quarto que cabe 5, colocaria lá? Seu filho? Deus fez isso.
E Paulo está a dizer, se ele foi capaz de fazer isso, você acha que ele não é capaz de dar pão? Você acha que ele não é capaz de dar roupa? Você acha que ele não é capaz de dar um teto sobre a sua cabeça? Você está ridicularizando Deus e o amor dele para contigo. Ele foi capaz de pregar seu único filho na cruz e não vai ser capaz de te ajudar em pequenas lutas. Talvez você ache gigantes poderosos, mar vermelho, intransponível para Deus. Deus é misericordioso. Nós não merecemos isso, mas Ele escolheu nos amar. Injustificavelmente. Por que Ele nos amou? Não tem justificativa. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu falo, Deus, só o Senhor mesmo, para gostar de mim e ensinar minha esposa a gostar de mim. Porque se não fosse o Senhor na vida dela, nem ela gostaria de mim. Mas se ela gosta de mim, é graças ao Senhor. E graças a Deus por Deus na vida dela. Amém, irmãos? Porque se não fosse Deus na vida desses, seríamos como os do mundo. No segundo, terceiro, quarto relacionamento. Não é verdade? Mas Deus está neles. E por isso nós somos abençoados por eles. Mas Deus, irmãos, Paulo fala no Deus Consolador. Irmãos, as lutas são uma verdade. Deus não nos ensina a vivermos de uma forma utópica, ou seja, olharmos para a coisa com utopia. As palavras torpes são palavras torpes. As calúnias são calúnias. As perseguições são perseguições. Às vezes, quando as pessoas falam assim para mim, só vai tudo bem, está melhor do que eu mereço. Eu não estou dizendo que não tem problema, tem problema. Eu tenho dificuldade, tenho privações, tenho problemas espirituais, às vezes problemas familiares, eu tenho, eles são reais. Mas existe um Deus ao meu lado dizendo, vamos continuar, vamos avançar. Que bênção são as palavras de Deus ao meu favor. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus muitas vezes me exortando, mas a sua exortação é consoladora. Ele não está a me dizer, eu vou te matar, eu vou te destruir, você é maligno, você é mau. Ele está a me dizer, seu comportamento é mau, seu comportamento é maligno, mas eu estou aqui para ajudar, para que você deixe esse comportamento. Eu estou aqui para estar ao seu lado, para te dar força, para você entender que você pode vencer, porque a cruz providenciou recursos para isso. O Espírito Santo habita no seu coração, ele é suficiente para isso. Paulo podia se levantar contra a igreja de Coríntios e os amaldiçoar. Mas ele prefere dizer, tem um latoeiro lá, muito chato, tem me causado grandes problemas, que o Senhor o repreenda. Que o Senhor trate com ele. Está na mão de Deus. Amados irmãos, as palavras de Deus são abençoadoras. Lá em 2 Coríntios 12, 9, dentro desse contexto dessa mesma carta, Paulo vai falar sobre o espinho na carne. Muitos dizem que o espinho na carne era talvez a deficiência de visão, talvez era um problema de pecado. No contexto da carta, o espinho na carne não era pecado, não era físico, porque Paulo não tinha problema com isso. Ele escreveu Romanos 8, disse que a graça de Deus era suficiente. Ele cria no perdão de Deus, amém? Cria. Paulo não estava preocupado com privações físicas, ele está dizendo que Deus é misericordioso e dá mais do que ele merece ter, consola ele com a consolação que ele não mereceria ter. Paulo está falando sobre as pessoas chatas que ele tinha que conviver com elas. Tem hora que a gente gostaria que Deus promovesse alguns, para o céu ou para o inferno, não importa. Deus, essas pessoas poderiam não existir na minha vida. Esse vizinho chato, por favor, tire ele daqui.
Aquele parente, Senhor, muda ele para outro estado, outro país, mas bem distante. Paulo talvez orou assim, dizendo, me livra dessas pessoas, Deus, elas me incomodam muito. Eu falo e elas me perseguem, eu ajudo, elas me contrariam, Senhor, por favor, me tira delas. Paulo chama de espinho de Satanás. E realmente essas pessoas que nos incomodam são instrumentos de Satanás. A fala delas é satânica. Elas não estão a combater os erros, elas estão a combater as pessoas. Elas não querem nos ajudar dizendo, olha, seja melhor nisso. Elas querem nos destruir. Destruir não só a nós, mas o ministério de Deus, que foi colocado ao nosso cuidado. Paulo orou, Deus, tira ele da minha vida. Orou a segunda vez, Deus, tira ele da minha vida. Chega Deus, fala assim, verso 9, disse-me, a minha graça te basta. Ele estava a dizer, meu consolo, minha misericórdia, te são suficiente. Ou seja, não é tirando o problema que você vai ser abençoado. Porque os problemas, nós tiramos um, é como tiririca. Tem uma plantinha que tiririca que dá no gramado, que é assim, você arranca uma, nasce 10. Mas você tem que arrancar. Você tem que aprender. Você vai ter que conviver com essa realidade. Ela não será vencida. Então, Deus nos dá graça. Paulo está dizendo, Deus nos dá graça. Deus está a dizer a Paulo, Paulo, eu vou tirar o vizinho chato, mas vai vir outro. Paulo, talvez aquele parente chato vai morrer, mas vai vir um genro chato, uma nora chata, porque vem, às vezes vem, não a minha é maravilhosa. Meu genro também vai ser maravilhoso, está profetizado também. Mas pode vir o genro chato? Pode. Ou pode vir a sogra chata. Pode vir o sogro chato, porque sogra a gente não escolhe, a gente escolhe a esposa, né? Mas está dentro do pacote. Então não adianta a gente tentar se livrar. Paulo diz, Deus está dizendo, Paulo, minha graça, meu poder, e tudo isso vai te ajudar a crescer, a ser pessoa melhor. Porque, irmãos, as provações, elas nos ajudam a crescer. Nos ajudam a desenvolver o caráter de Deus na nossa vida. Nos ajudam a desenvolver as características do fruto do Espírito. Creia, Deus está consolando Paulo em 2 Coríntios 12, 9, dizendo, fique firme, ele é chato, mas a minha paz é maior do que a sua chatice. É isso que Deus está a nos dizer. A paz que excede todo entendimento, essa paz que Deus tem destinado a nós, irmãos. Paz sobrenatural, que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das privações, nós temos acesso a ela, por meio de Cristo. Está faltando paz no seu coração? Então está faltando você olhar para Deus. Você está olhando muito para o que as pessoas falam de você? Olhe para aquilo que Cristo fala de você. Porque às vezes a gente está dando mais atenção. A gente está dando mais atenção para aquilo que as pessoas falam de nós do que aquilo que nós temos ouvido de Cristo. Dê atenção àquilo que Cristo fala de você. O que Cristo fala de nós? Que Ele nos ama. O que Cristo fala de nós? Que Ele nos ajudará. Mas pastor, eu não esperava isso daquela pessoa. De quem? Seu marido? Sua esposa? Seu filho? Paulo poderia dizer, eu não esperava isso da igreja que eu fundei. A igreja que eu comecei, a igreja de Coríntios foi a igreja que Paulo começou. Não tinha ninguém lá, Paulo pregou e as pessoas se converteram. E a igreja que Paulo começou, agora se voltava contra ele. Ele podia dizer, eu poderia esperar de todo mundo isso, menos de vocês me conhecem. Eu estive aí. Eu ajudei a igreja a surgir. Irmãos, todo homem é pecador, inclusive os nossos filhos, amém? Todos, inclusive estes. Todo homem e mulher é pecador, inclusive o seu cônjuge. Todos, inclusive estes.
Ah, mas meu marido não pode falhar. Falha. Minha esposa não pode falhar. Falha. Meu filho não há de me abandonar. Abandona. Por isso está escrito, ainda que a mãe abandone o seu filho, Deus nos acolherá. Pode acontecer. Ah, meus amados, esta mensagem é preciosa. Mas não vou encerrá-la hoje. Você deve voltar no próximo domingo para ouvir o término. Deus quer nos consolar. Deus quer nos renovar. Deus quer nos fortalecer. Abre o seu coração. Receba o que Deus está a te oferecer. Ah, mas se o seu coração estiver com ódio, rancor, raiva, são barreiras que impedem as bênçãos de Deus na sua vida. Liberte-se dos rancores. Liberte-se das mágoas. Liberte-se de tudo aquilo que tem tirado a paz do seu coração. Tire e deixa Deus encher. Esvazie e deixa Deus completar. Porque se estiver mágoa no seu coração, não existirá paz que excede todo entendimento. Se estiver rancor no seu coração, não haverá suprimento para as suas necessidades. Porque Isaías 59 diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Deixa Deus encher sua vida. O lixo que as pessoas estão jogando em sua direção, descarte eles. O problema nosso é que as pessoas dizem que a gente é feio, e a gente recebe e aceita. As pessoas dizem que a gente não presta, e a gente recebe e aceita. Receba aquilo que Deus está te oferecendo, e rejeite aquilo que o inimigo está lançando sobre você. E o que Deus te dá é suficiente para você suportar, vencer e se alegrar. Amém? Deus, obrigado por sua palavra, que nos consola, que nos anima, que nos renova para vivermos a tua vontade. Ó Senhor, o inimigo de nossas almas se levanta contra nós, usando todos os recursos que ele tem. Mas que bom quando lemos na tua palavra que tu és maior, tu és maior. Nos ajuda a olharmos para o Senhor como Deus bendito, como Deus pleno. Nos ajuda a olharmos para Cristo, o seu Filho, como aquele que nos permite acesso a esse Deus pleno. Ó Pai, existem pessoas hoje que precisam ser libertas das suas mágoas, dos seus rancores, do seu ódio. Pai, eles precisam se libertar disso, para que possam usufruir das bênçãos que o Senhor está a nos oferecer. Muitas são as lutas, Senhor, mas a tua palavra nos diz que o Senhor nos livrará de todas. Ó Pai, que o teu Espírito possa nos convencer e nos converter a esta verdade nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa te abençoar, que de uma forma poderosa Deus possa te libertar de tudo aquilo que tem te entristecido, que tem te destruído, porque esse não é um plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus é plano de bênção. Que Deus te dê graça. Amém? Vamos em paz. Abrace o seu irmão, alegre-se com ele com essa bendita esperança.